A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Mais uma vez, esse quem vos fala, vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Irmãos, vou contar uma experiência que eu tive com Deus mais ou menos na semana passada. Não sei se foi quarta-feira ou se foi quinta-feira. Que acerca de um falso mover dentro da igreja. E tem coisas que acontecem na igreja que às vezes nós ficamos olhando. Às vezes as pessoas falam, não vou falar porque eu não sei se é de Deus ou não, vai que eu blasfemo. E é aí que nós temos que pedir o discernimento de espírito para Deus e buscar o direcionamento de Deus para nós sabermos se é de Deus ou não. Porque a palavra de Deus, ela nos fala, provai os espíritos para ver se os espíritos vêm de Deus. Então, muitas coisas que têm acontecido nas igrejas hoje em dia não vem da parte de Deus. Então nós temos que ter o discernimento de espírito e o direcionamento do Espírito Santo de Deus, primeiro para nós não blasfemarmos contra o Espírito Santo e depois para nós provar os espíritos, porque se nós aceitamos esse tipo de coisa na nossa vida, recebemos maldição na nossa vida. Por muitas vezes muitas pessoas aceitam receber oração de determinadas pessoas só porque fala em língua, só porque profetiza, e ali os demônios usam aquela pessoa para ministrar maldição, para ministrar doença, para trazer enfermidade, para trazer opressão. E por muitas vezes os irmãos passam muita prova quando recebem oração de determinadas pessoas. Então nós também temos que vigiar quando formos receber oração, seja de qual pessoa for. Você tem que saber da vida da pessoa, se realmente essa pessoa é um servo de Deus, é uma serva de Deus, é uma pessoa que anda em santidade com Deus. Então, não me lembro se foi quarta ou se foi quinta-feira, estava dormindo, aí Deus me deu uma visão em sonho. Aí Deus me mostrava eu no meio de uma igreja, eu estava dentro de uma igreja junto com a minha esposa, só que a minha esposa estava do outro lado e eu estava do lado de cá. E essa igreja era muito grande, tinha muitas pessoas, estava lotado de gente, lotado. Era para se perder o tanto de pessoa que tinha, não tinha como contar, era uma multidão de gente mesmo. E ali tinha um pastor, ele começou a pregar, daqui a pouco o povo começou a pegar fogo dentro da igreja, o povo começava a pular, o povo começava a rodar, o povo começava a sapatear, o povo começava a entrar no mistério. E eu ali quietinho olhando e não sentia nada. Não sentia nada de Deus. Estava ali quietinho falando, Deus, não estou sentindo nada do Senhor. E o povo aí tudo pulando, tudo pegando fogo, rodando, sapateando, voando, relampeando, retrovejando. E ali daqui a pouco esse pastor veio entrando no meio assim das fileiras. E na onde ele tocava a mão em alguém, a pessoa começava a sapatear, pular, começava a sentir um poder que eles achavam que era de Deus. Aí quando ele entrava na fileira perto de nós, ele olhava para trás como a coruja olha para trás. E sabe quando a coruja ela tá parada e ela olha para trás, ela vira com a cabeça para trás? Esse homem fez isso e eu falei, tá Deus, isso aí não é do Senhor não. Senhor, isso não é do Senhor, não pode ser. Aí ele veio, quando ele chegou perto de nós, tinha um irmão que estava do meu lado. Esse irmão ele tem um canal no YouTube. Não vou falar quem é, mas esse irmão ele tem um canal no YouTube. Aí ele tava do meu lado, aí quando ele também achou que não era de Deus não, ele foi, não deve ser de Deus não. Aí quando esse pastor chegou perto de nós, esse irmão que tem um canal no YouTube, ele colocou a mão na cabeça do pastor e falou, isso aí não é de Deus não, vou expulsar o demônio agora. Aí esse pastor que tava pregando começou a tirar a mão do irmão da cabeça dele e falou, não, é de Deus sim, é de Deus sim. Aí esse irmão que estava pregando virou de costa. Quando ele foi andando, o irmão que estava do meu lado, que tem um canal do YouTube, ele relou a mão nele e o outro irmão relou a mão nele também. Aí esse pastor virou de novo para eles. Aí esse irmão que estava do meu lado, que tem um canal do YouTube, ele falou assim, agora eu vou saber se é de Deus ou não. Se é de Deus, você vai falar para nós quem foi que relou em você. Aí eu acredito que esse mover é de Deus, senão eu não acredito não.
Aí esse pastor, ele sabia quem tinha tocado nele, mesmo estando de costas, ele sabia quem tinha tocado nele. Aí ele olhou assim e falou: quem tocou em mim foi você. Apontou o dedo pro irmão que tinha um canal do YouTube e apontou o dedo para um homem que estava umas 3 cadeiras depois da minha. E você? Foi esses dois que tocou em mim. Aí esse irmão que tem um canal do YouTube, ele falou: eita, é verdade mesmo, então esse mover é de Deus mesmo, é de Deus, é de Deus. Aí eu olhei assim para ele. Aí eu falei assim pra Deus: Deus, não pode ser do Senhor esse movimento. Aí o povo pulando, rodando, sapateando, o povo pegando fogo dentro da igreja. Aí daqui a pouco veio um rapaz perto de mim querer segurar a minha mão, querer que eu entrasse também nesse mistério. Eu falei pra ele: não vem perto de mim não, que eu não quero não, esse fogo eu não quero não, vai pra lá, vai pra lá. Aí ele ficou me olhando com cara estranha. Aí daqui a pouco eu olhei pro meu lado esquerdo, tinha um rapaz que quando eu bati o olho nele, ele tava com 2 asas. Eu olhei ele, eu vi pelo lado espiritual, ele tava com 2 asas. Aí ele veio chegando perto de mim e ele tava com mais 2 asas na mão dele. Quando ele chegou perto de mim, que ele foi colocar essas asas em mim, eu comecei a bater no meu próprio braço, assim, sabe? Quando a gente bate e tá limpando assim, e eu falando pra ele: não, sai de perto de mim que eu não quero isso não, sai de perto de mim que eu não quero isso não. Aí ele chegou, ele parou, ficou me olhando assim, acho que ele pensou: esse irmão deve estar doido, tô querendo dar algo bom pra ele, e aí ele não tá querendo aceitar não. Aí eu fiquei parado assim, não tava sentindo nada de Deus. Aí eu olhei pra minha esposa, a minha esposa tava lá no canto. Aí daqui a pouco ela colocou um fone no ouvido, e aí ela começou a ouvir um louvor antigo, né? Aí conforme ela ouvia o louvor, esse louvor vinha na minha mente. Ela tava lá do outro lado ouvindo com o fone, aí ele vinha na minha mente. Daqui a pouco ela levantou e foi saindo. E aí ela sabia também que não era de Deus. Aí eu peguei e saí junto com ela e a gente foi embora. Aí a visão se acabou. Aí depois que eu acordei, eu pensei muito, conversei com ela. E aí eu entendi que Deus estava me mostrando que muito movimento dentro das igrejas não tá vindo da parte de Deus. E muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas tá sem o discernimento de espírito, achando que tá vindo de Deus esse fogo estranho, esse movimento estranho, mas não vem da parte de Deus, irmãos. Então nós temos que buscar o discernimento de espírito para saber se o movimento que está acontecendo vem de Deus ou não. Por isso que nós temos que vigiar muito nas igrejas que nós vamos, para ver se não vão passar fogo estranho para nós, para ver se não vão passar falsas revelações. Nós temos que vigiar muito, irmãos. Temos que orar mais na madrugada, buscar o direcionamento e o discernimento de Deus, para nós entendermos aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Então, nós temos que compreender que nem tudo vem da parte de Deus, nem todas as coisas vêm de Deus, nem todo mover vem de Deus, irmãos. E o que nós temos visto nos últimos dias é homens sem compromisso com Deus, igrejas que não pregam a santa doutrina, homens que andam sem camisa, de bermuda, sunga na praia, mulheres que andam de biquíni na praia, fio dental na praia, mulheres que andam toda na lascívia, andam toda na sensualidade e profetizando, entregando revelações, irmãos. Temos que ter muito cuidado. Temos que buscar o direcionamento e o discernimento de espírito para nós provar, para ver se realmente os espíritos estão vindo de Deus ou não. É o que diz a palavra, devemos provar, devemos botar em prova. A palavra de Deus fala também em Apocalipse que em uma das igrejas, Deus falou: tenho porém ao seu favor que pegaste aqueles que se dizem apóstolos e provaram para ver se eles eram apóstolos e foram achados mentirosos. Então nós temos que provar para ver se realmente aquele pastor está na direção, aquela irmã está na direção ou não de Deus. Então essa visão que Deus me deu, muito fogo estranho dentro da igreja, muita coisa estranha dentro da igreja, e temos que buscar o direcionamento e discernimento da parte de Deus para ver se realmente vem de Deus ou não. E Deus me mostrou uma multidão, irmãos, pulando, rodopiando, sapateando, uma multidão sendo enganada e sem o discernimento de espírito para saber se era de Deus ou não. E até esse irmão que fez a prova para ver se era de Deus ou não foi enganado. E eu conheço esse irmão, e ele foi enganado. Porque mesmo aquele homem falando
que quem tocou nele tinha sido o irmão e o outro irmão, e ele sabendo que tinha sido o irmão e o outro irmão, aquele mover não vinha da parte de Deus. Então que nós devemos buscar o discernimento de espírito e estar atento em todas as coisas, irmão. Estar vigilante, estar em constante oração, jejum, estudo da palavra, para que o Espírito Santo de Deus venha nos dar direcionamento e o discernimento de espírito para saber se realmente é Deus quem está usando ou não é Deus quem está usando, amém? Que os irmãos possam refletir sobre essa visão que Deus me deu, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.